Parou com algum problema envolvendo um sistema infinito como esse aqui que está na tela? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai resolver esse problema de uma forma muito legal. Muito prazer pessoal, meu nome é Johan Lombardi e eu estou aqui para trazer mais um vídeo resolvendo um exercício que envolve o infinito. Esse vídeo é uma continuação daquela na sala de problemas com infinito e hoje eu quero trazer mais uma questão. No vídeo passado a gente resolveu um problema com infinitos resistores e hoje a gente vai resolver esse problema que envolve infinitas molas. Então, vamos lá, gente. Essa questãozinha aqui das infinitas molas. Antes de resolver esse problema, eu queria trazer aqui um assunto rapidinho antes, que é sobre um sistema de molas, uma associação de molas. Como a gente viu naquele problema, a gente tem várias molas, e para a gente conseguir resolver, a gente tem que entender como que a gente pode transformar aquele sistema em um sistema equivalente de molas. Igual a gente fez lá em circuitos, que a gente tem um circuito com uma resistência equivalente lá, associação em paralelo, associação mista e a em série. Então vamos lá. Primeiro tipo de associação entre as molas, molas em paralelo. O nosso objetivo é o seguinte, a gente quer transformar essa associação aqui de duas molas em uma mola equivalente. O que essa mola equivalente precisa ter? Ela precisa exercer a mesma força que essas duas molas, ou seja, digamos que essas duas molas estejam segurando essa caixa. Essa mola equivalente tem que ser capaz de segurar a mesma caixa. Além disso, a deformação total dessas molas iniciais também tem que ser igual. Ou seja, a nossa mola equivalente tem que ser capaz de exercer a mesma força, tendo a mesma variação dela, ou seja, a mesma deformação. Então, beleza. Para a gente conseguir resolver, eu sempre gosto de pensar no que essas molas têm em comum. Então, nesse caso em paralelo, o que as molas K1 e K2 têm em comum? Se a gente olhar aqui, ó, a gente pode ver que elas têm a mesma deformação. Esse pedacinho aqui, ó, certo? Ou seja, elas têm a mesma deformação, certo? Deformação. Beleza? Ou seja, o que eu vou escrever aqui? Nossa mola equivalente, ou seja, a força equivalente, ela tem que ser igual a força 1 mais a força 2. Certo? Por quê? Eu estou segurando essa caixa aqui com a nossa mola equivalente. Essa força que ela exerce tem que ser a mesma do que a soma das outras duas. Então, essa equação aqui, beleza, né? Então, vamos lá. Então, a constante equivalente da mola vezes a medida de deformação é igual a F1 K1 vezes X mais K2 vezes X. Todos esses caras aqui têm o mesmo X. Então, a gente pode cortar. A gente pode falar simplesmente que a nossa mola equivalente, a constante da nossa mola equivalente, nada mais é do que a soma das outras constantes. Beleza? Ou seja, perceber aqui que aqui é o inverso do que acontece em paralelo. Entendeu? O que acontece lá em circuitos elétricos. Quando a gente tem uma associação quando a gente tem uma associação em série, aqui a gente tem esse resultado aqui, de que a resistência equivalente é a soma das resistências. Beleza? Então, associação de molas em paralelo. Vamos agora para molas em série. Vamos lá. Quando a gente tem duas molas em série, a gente tem uma diferença aqui, ó. Perceba aqui, ó. Eu tenho uma mola K1 e uma mola K2. Eu coloquei esse verdinho aqui só para a gente conseguir separar elas. O que a gente tem que ter sacada? Nesse ponto aqui de encontro entre as molas, eu vou ter o seguinte. A minha mola de cima vai fazer uma força F1 para cima. A minha força e a minha mola K2 vai fazer uma força F2 para baixo. Certo? Se o sistema está em equilíbrio, eu preciso que F1 seja igual a F2. Beleza? Ou seja, a força total que elas exercem tem que ser a mesma. Então, o que essas molas têm em comum? Elas têm uma mesma força. Beleza? Ou seja, a minha mola equivalente, ela tem que puxar essa mesma força. Vou só chamar de F. Tá. Vamos agora, então, achar a nossa deformação equivalente. Aqui a gente tem uma deformação x1 e aqui x2. Naturalmente, meu x total tem que ser x1 mais x2. Beleza? Ou seja, o que a gente vai escrever aqui? A nossa força F é o que ela aplica, beleza? Ela é igual à nossa constante KE que multiplica x. Beleza? Só que essa constante equivalente... Opa, deu uma travadinha aqui na gravação. Vamos continuar. Esse x total a gente pode escrever então KE que multiplica x1 mais x2. Beleza. Vamos agora descobrir quem que são x1 e x2. A força F1 não é igual à força F2, que é igual à própria F?
Então, eu escrevo o seguinte, f é igual a K1 vezes x1 e f é igual a K2 x2, certo? Nesse caso aqui, só escrevendo essa equacionando naquele ponto ali. A força que uma mola puxa para cima tem que ser igual a força que uma mola puxa para baixo. Então, isolando nossas variáveis aqui, x1 é igual a f sobre K1, x2 é igual a f sobre K2. Beleza? Então, aqui eu vou ter que a nossa força F. Então, F1 é igual a Kec, que multiplica x1 mais x2, ou seja, F sobre K1 mais F sobre K2. Esse termo aqui da força vai cortar em todo mundo. Passando esse Kec para o outro lado dividindo, eu vou ter então que 1 sobre a constante da mola equivalente é 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Então aqui a gente vê mais uma vez aquele contrário que a gente tinha percebido quando a gente tem a associação em paralelo. Eu sempre gosto de fazer, sempre que a gente tem um problema de associação de resistores, associação de mola, alguma coisa assim, eu sempre gosto de fazer o paralelo com a associação em resistores, porque eu acho que fica muito mais fácil, porque geralmente a parte de associação a gente estuda muito na parte de elétrica. Então sempre que a gente encontra outro problema em que dá para usar essa mesma ideia, é sempre legal, eu pelo menos gosto de voltar para essa parte da elétrica. Então, como que eu gosto de ver? Seguinte, a gente tem aqui nossas variáveis, né? A força ela é igual a constante elástica vezes o x, e a diferença de potencial ela é igual a R vezes o I. Os nossos casos que a gente quer achar é a constante elástica da mola e a resistência dos nossos resistores. Isso aqui são fatores que dependem só do material do nosso objeto, ou seja, não dependem do resto do nosso problema. Então, o que eu gosto de ver? Se a minha deformação for constante, ou seja, se eu tiver no caso de uma associação em paralelo, certo? Seria esse caso aqui, ou seja, eu tenho o mesmo x total. Olhando para a equação, ele é o cara que está multiplicando o K. Então, ele é igual aqui à nossa corrente. Ou seja, nesse caso aqui, a gente vai ter uma associação em série. Como se tivesse associação em série no caso, né? Que seria, levando em consideração aqui a parte de circuitos, certo? Ou seja, a gente vai somar. Se a gente tivesse aqui a mesma diferença de potencial, é como se a gente tivesse aqui em paralelo, certo? Diferença de potencial, no caso aqui, a mesma força. Beleza? Eu vou entrar as equações aqui da parte de elétrica. Nós vamos então resolver o nosso problema. O nosso problema, a gente quer achar qual é a deformação dessa mola aqui em específico. O que a gente vai fazer? Seguinte, imagine o seguinte, essa molinha aqui, ela puxa o sistema com a força F1. Essa mola de baixo puxa o sistema com a força F2. E essa aqui, por simetria, também. Eu vou chamar de F1 a força que esse andar aqui inteiro exerce no sistema, ou seja, que essa única mola faz. F2 vai ser esse andar, F3 vai ser o terceiro andar. Pela simetria, a força que cada uma vai fazer vai ser igual, certo? Essa mola exerce a mesma força que essa mola. Beleza. Ou seja, a gente vai fazer o seguinte, como o sistema está em equilíbrio, eu posso falar que F1 é igual a 2F2. Ou seja, Kx1 é igual a 2Kx2. Ou seja, o x1 ele é igual a 2x2. Beleza? Cortando aqui, né, a constante, que ela é igual para todas as molas, eu posso chegar nisso. Beleza. Se eu for fazer o mesmo raciocínio aqui para a parte de baixo, eu posso falar, eu vou ter um F2 aqui e vou ter 2F3, puxando aqui para baixo. Então, F2 é igual a 2F3. Resolvendo o nosso problema, chegar na mesma coisa, né? Que x2 é igual a 2x3. Ou seja, juntando essas duas equações aqui, eu vou ter então que o x1 ele é igual a 4x3. Ou seja, a deformação dessa mola aqui, ela é o dobro dessa, e é 4 vezes essa, e assim por diante. Ela vai ser 8 vezes maior que o quarto andar, e assim vai. Então, vou pensar o seguinte, vamos pegar aqui o x total, a deformação total desse nosso sistema. Beleza. Se eu chamar, por exemplo, aqui de y, ou seja, a deformação desse pedacinho aqui, qual que vai ser a deformação nos outros andares? Aqui vai ser y sobre 2, aqui vai ser y sobre 4 e assim por diante. Mas olha só o que apareceu aqui. Vai aparecer um y sobre 2, mais y sobre 4, assim até o infinito. Na aula de problemas com infinito, a gente viu que essa soma ela dá 1. Ou seja, essa soma aqui ela é igual a y. Ah, então 2y
que eu tenho aqui o y desse primeiro andar e o y, que seria a soma do resto dos andares, tem que ser igual ao x total. Ou seja, o y, ele é x total dividido por 2. Então, o nosso objetivo aqui é descobrir quem que é o x total. Que se a gente acha, a gente consegue matar o problema. Então, agora vamos achar quem é ele. Para isso, a gente vai encontrar a mola equivalente do nosso sistema. Vamos lá. Quem é a mola equivalente? Ela é esse sistema aqui, total, que vai ser uma molazinha, aí tem um patamar. Aí tem outras duas molas, aí um patamar, aí outras duas molas puxando cada uma, beleza. Só que vamos olhar para esse cara aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é a própria mola equivalente, certo? Da mesma forma que isso aqui também é. Então aqui a gente vai usar o nosso mesmo princípio de que o infinito se repete dentro dele mesmo. A gente tinha aqui nosso sistema de mola equivalente. A gente chamou ele disso aqui, né? Ou seja, eu tenho uma mola, aí eu tenho um andar, aí eu tenho outras duas molas. Aí em cada mola eu tenho um andar, puxando duas molas e assim por diante. Só que se eu olhar para esse cara aqui, se eu olhar para ele dentro dele mesmo, eu consigo ver esse padrão se repetindo. Ou seja, a mola equivalente, ela aparece dentro dela mesma, porque eu tenho um sistema de infinitas molas. Então eu posso transformar esse sistema no seguinte: isso aqui é K, isso aqui é K equivalente, isso aqui é K equivalente. Beleza? Aqui eu tenho uma associação em série, ou seja, eu vou transformar esse problema no seguinte: eu vou ter aqui então uma constante K, aí aqui embaixo eu vou ter uma mola com 2K. Beleza? Agora é só a gente resolver. A gente tem aqui uma associação em paralelo. Então a gente pode falar que 1 sobre K é igual a 1 sobre K mais 1 sobre 2K. Para resolver isso aqui, eu vou multiplicar os dois lados por 2K, só para cortar todos os denominadores e ficar mais fácil da gente ver aqui as contas. Beleza? Então a gente tem lá 2K dividindo aqui, né? Mais K. Então, cortando aqui, a gente vai ter que a nossa constante equivalente vai ser igual a K sobre 2. Beleza? Agora a gente pode resolver nosso problema achando a nossa deformação total. Seguinte, a gente tem esse nosso sistema que é o seguinte, que é esse aqui. A gente tem aquela força F lá em cima puxando, a gente tem esse sistema. A gente pode transformar esse sistema num sistema equivalente. Tem a mesma força S aqui puxando, sistema equivalente de K sobre 2. Agora, se a gente equacionar, como o sistema está em equilíbrio, essa força que puxa ele para cima é igual à força elástica. Beleza? Ou seja, a força elástica vai ser igual a constante equivalente, K sobre 2, vezes X total. O que a gente quer? O X total sobre 2, certo? Que é o que está aqui. Então, agora só resolvendo esse cara. X total sobre 2 vai ser igual, passando o K dividindo, vai ser F sobre K. E essa é a nossa resposta. Beleza? Então, vamos recapitular aqui rapidamente o que a gente fez. A gente pegou a nossa mola no sistema equivalente, a gente descobriu que a deformação na mola que a gente quer é metade da deformação total, e a partir daí a gente tinha que achar a deformação total. Então a gente transformou um sistema infinito em um sistema equivalente. Sempre que a gente tem um sistema infinito, com infinitas coisas, a gente pode transformar ele em alguma coisa equivalente. Por exemplo, nessa questão aqui, a gente pode transformar uma mola, um conjunto de molas, numa mola equivalente. Naquele problema de circuitos, a gente vai transformar um conjunto de circuitos em um circuito equivalente. Então, sempre que a gente tiver um problema desse tipo, em física principalmente, a gente consegue usar essa ideia de que o infinito se repete dentro dele mesmo. E aqui volta aquele nosso princípio que a gente viu na nossa aula de teoria. Então, aí aqui depois foi só retransformar o nosso circuito, nosso sistema, na verdade, de molas, na mola equivalente, e equacionar as forças. Aí a gente conseguiu achar a deformação total e a deformação da mola que a gente queria. Se o exercício só te perguntasse qual é a mola equivalente, qual é a constante elástica equivalente do nosso circuito, a gente teria parado aqui, no nosso sistema, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando as aulas que eu estou trazendo.
É isso. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima aula.